Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal da Ateliê Mirandela. No vídeo de hoje nós vamos fazer esse batimão aqui. Vou mostrar para vocês como é que eu prego esse entremeio palito de uma forma muito fácil e prática. Vou mostrar como é que eu faço esse barrado aqui, olha, que fica todo embutido com excelente acabamento. E vou mostrar também como fazer essa bainha aqui, olha, de forma prática e que ela fica super fininha, super profissional, perfeitinha. São várias diquinhas nesse vídeo, eu espero que vocês gostem. Eu comprei a sacaria por metro, vou mostrar lá no vídeo as medidas que eu usei para fazer tanto o batimão quanto o pano de prato. E eu aproveitei cada pedacinho dessa sacaria e desse tecido aqui de galinho que eu comprei. Eu fiz pano de prato, fiz batimão, fiz até um trilho de mesa. Ah, inclusive, olha, vou mostrar como é que faz essas nervurinhas aqui, olha. Que no caso aqui do trilho da mesa, eu não fiz a parte com bordado, nem com o palito, nem com o entremeio palito. Eu fiz essas nervurinhas aqui para dar um charminho. E fiz inclusive aqui, olha, uma capinha, né, uma coberturinha aqui para minha cestinha de pães. E fiz também um cobre fogão. Vou mostrar para vocês o cobre fogão. Olha, fiz o cobre fogão também, bem grande, e fiz com as nervurinhas também, olha. Fiz o bordado, coloquei o barrado dos dois lados e fiz as nervurinhas aqui para dar um charminho. Então, eu aproveitei bastante a sacaria que eu comprei e os tecidos aqui de galinho, tudo aqui para minha casa. Então, vou mostrar para vocês como é que eu fiz e dar essas diquinhas aí para quem é iniciante e quer aprender como fazer esse tipo de coisa, ok? Espero que vocês gostem e vamos ao passo a passo. Para fazer o batimão, eu cortei aqui a sacaria que eu compro por metro. Ela tem 70 centímetros de altura, mas eu cortei aqui um retângulo medindo 40 centímetros de largura e 50 centímetros de altura. Fiz aqui um bordadinho simples, um galinho. Para fazer o acabamento de baixo, eu cortei uma faixa de tecido medindo um pouco mais de 40, então tem mais ou menos uns 43 centímetros de largura, tem 13 centímetros de altura. Fiz também uma faixa aqui da mesma largura de 3 centímetros, fui no ferro e passei. Vou usar também essa cianinha grossa, vou colocar aqui na parte de baixo do barrado. Vou colocar aqui na parte de baixo. E vou usar aqui esse aviamento que é o entremeio. Eu vou usar o entremeio aqui um pouco abaixo do galinho. E para fazer a parte do batimão que fica no pendurador, eu fiz um retângulo aqui medindo 15 por 14, estruturei numa manta e aí refilei 13 por 14 e arredondei aqui a parte de cima com um raio de 4 centímetros. E para dar o acabamento atrás, eu cortei aqui um retângulo medindo mais ou menos 16 por 16. Deixa eu medir aqui e falar direitinho, olha. Deu 16,5 por 14. Mas aí você pode fazer do tamanho que você quiser, certo? Agora é só montar o nosso batimão. Vou começar fazendo a faixa para aplicar no nosso batimão. Eu peguei aqui o tecido, aquela faixa de 43 por 13, e vou aplicar na parte de baixo. O meu tecido aqui não tem sentido, mas se o seu tiver, você vai aplicar na parte de baixo a cianinha. Eu vou colocar essa cianinha grossa encostada aqui, olha. O finalzinho dela encostado aqui com o final do tecido. E vou passar uma costura bem aqui no centro dela. Olha, assim ficou. Tá vendo? Na parte de trás, depois na hora de pregar, eu vou usar a costura que eu fiz como guia para aplicar no pano de prato. Esse vivo aqui, esse debrum,
que eu cortei com 3 centímetros, fui no ferro, passei, dobrei ao meio, eu vou aplicar do outro lado. A parte aberta dele, eu vou deixar aqui para o lado de cima. E vou costurá-lo com um pé de máquina. Olha, prontinho. Essa parte aqui, eu vou lá no ferro, vou passar e vou abrir e fazer esse detalhe ficar assim aberto. Vou reservar e agora eu vou fazer a aplicação do entremeio palito. Olha, logo abaixo aqui do bordado, com 19 centímetros aqui do final do batimão para cima, eu passei um risco com a canetinha que apaga com ferro. Agora eu vou pegar o entremeio palito e vou ver qual é o lado direito dele. O lado do avesso, você vê os palitos passando, ó. Você vê a curvinha deles aqui. O lado direito é onde não aparece essa... Olha, aqui na parte de trás você vê a linha como se ela fizesse aqui um S. E aqui na parte da frente, olha, ele tem acabamento. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado também para não esticar, para os palitos não ficarem tortos. Então, o que eu vou fazer? Com o lado direito dele para cima, eu vou encostar aqui no risco que eu fiz e vou passar uma costura, olha, bem perto aqui da parte superior. Então, eu vou encostar aqui na linha que eu fiz e vou passar aqui uma costura que dá mais ou menos um meio pé de máquina. Vai ficar bem na pontinha, bem na beiradinha. Olha, fiz uma costura aqui, bem na beiradinha aqui em cima. E agora, eu vou deixar bem retinho, os palitinhos aqui bem retinho. E vou passar uma costura agora na parte de baixo, também bem na beiradinha. Olha, ficou assim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou ver qual é a distância entre essas duas costuras, vou passar um risco bem aqui no meio, com a régua, e depois eu vou recortar esse meio aqui, tomando bastante cuidado para não cortar os palitos. Eu vou lá fazer isso na mesa e já venho mostrar como é que é. Olha, entre essa costura aqui e essa, são 2 centímetros. Então, eu marquei com a régua aqui 1 centímetro e passei aqui um risco com a caneta que apaga com ferro. E agora, com bastante cuidado, eu vou cortar aqui esse meio, sem cortar o palito aqui de trás. Olha. Já abri aqui, né? Vai ficar assim, ó, vai ficar aberto. Agora, eu vou fazer uma bainha aqui, ó, bem fininha, de um lado e do outro. E vou passar uma costura pelo lado do avesso. Olha, fiz aqui a bainha do lado e agora eu vou fazer a bainha do outro lado. Ficou assim a bainha e na frente, olha. Agora é só passar o ferro, tirar essa risca daqui, que o pano vai estar com o entremeio palito aplicado. Vou passar o ferro e já venho aqui pra gente colocar o barrado. Olha, eu fui lá no ferro, passei, olha que perfeitinho que fica. Eu quis aproveitar o entremeio que eu tinha aqui, porque esse kit eu tô fazendo pra minha cozinha. Eu tô fazendo um cobre-fogão, tô fazendo um trilho pra mesa, tô fazendo 2 panos de prato e o batimão. Então, eu tô fazendo pra mim, eu quis aproveitar o entremeio que eu tinha aqui em casa. Mas, se você for comprar pra fazer, pra vender, eu recomendo que você compre de 3 centímetros de largura. Fica bem melhor na hora de fazer a bainha. Apesar que aqui, olha, deu super certo, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, se você tem que fazer em produção, assim, precisa de agilidade, eu recomendo que você compre um entremeio de 3 centímetros. O meu era de 2, né? Mas ficou super perfeito. Agora, eu vou colocar aqui o barrado. Lembra aquele barrado, né, que a gente fez?
Então, eu venho aqui pelo lado avesso do meu pano de prato, vou encostar aqui o barrado na parte da cianinha, vou encostar aqui no final e vou costurar exatamente em cima da costura que eu fiz para pregar a cianinha. Agora, eu vou lá no ferro, vou dobrar essa parte aqui e vou assentar bem essa parte aqui da cianinha. Eu também acho a cianinha fininha mais bonitinha, mais delicada, mas eu quis aproveitar também essa que eu tinha aqui, porque é pra mim mesma e não fica feio, fica bonito. Mas eu acho aquela fininha mais delicadinha, olha. Eu vou lá no ferro, vou passar bem aqui, vou alfinetar pra gente pregar fixar aqui o barrado no pano de prato. Vou fazer isso e já volto. Olha, já passei, já acertei bem aqui a parte da ceninha. Agora eu vou passar uma costura aqui bem na beiradinha e vou passar aqui uma costura aqui em cima, fixando todo esse barrado no pano de prato. No pano de prato não, né? No bate-mão. Passei aqui uma costura bem na beiradinha e agora eu vou passar uma costura aqui no comecinho da parte bege, do tecido bege. Olha que fofura que tá ficando o meu bate-mão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou refilar essa parte aqui, esse excesso de tecido que tem aqui atrás. E vou fazer a bainha aqui na parte lateral. Na parte de cima não precisa. Eu vou fazer aqui das laterais, mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço bainha. Porque pode ser que ajude alguém que tenha um pouco mais de dificuldade e goste do jeito que eu faço. Então, eu vou mostrar pra vocês como que é, ok? Eu tenho sempre aqui na minha mesa de passar um papel cartão que eu fiz assim, ó, com 1 centímetro, passei uma linha aqui, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, uma linha a cada 1 centímetro. Pra que eu uso isso daqui? Quando eu tenho que fazer uma bainha de uma dessas medidas, eu já tenho a medida aqui. Então, eu viro aqui e encosto na primeira linha e vou passando o ferro no tecido. Olha. Então, eu vou movimentando aqui o papel cartão e vou passando o tecido nessa medida. Olha. Então, o papel me ajuda a fazer aqui a medida todinha certinha. Só que eu não vou fazer a dobra agora. O que eu vou fazer? Eu vou lá na máquina e vou passar aqui uma costura com meio pé de máquina bem na beiradinha aqui, antes de fazer a vira. Que vocês vão ver que belezinha que fica, como fica mais bonito. E o ponto palito, eu vou cortar aqui depois, vou mostrar pra vocês lá antes de fechar a bainha, que cortando ele fica melhor. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer essa costura que eu falei. Então, eu vou dobrar aqui o outro lado também, vou fazer a marcação de 1 centímetro aqui do outro lado. Antes de ir para a máquina. Prontinho, agora eu vou lá na máquina e vou fazer a costura da forma como eu falei para vocês verem como isso vai facilitar e deixar uma bainha perfeitíssima. Olha,
Venho agora aqui, né, depois que eu dobrei lá no ferro, agora eu vou passar uma costura aqui bem na beiradinha. Olha, quando chegar aqui no ponto palito, eu vou cortar os palitinhos aqui. Olha, vou deixar assim, isso vai melhorar bastante o acabamento. Olha, fiz uma costura aqui bem na beiradinha. Agora eu vou vir com a tesoura e vou cortar aqui o excesso de tecido aqui. Vou deixar mais ou menos meio centímetro. Olha, cortei aqui o excesso e deixei meio centímetro. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha, cortei e deixei aqui tudo meio centímetro. Agora sim, eu vou virar e vou costurar a bainha. Ela vai ficar super fininha, super bonita, perfeitinha e não vai ser grosseira. Gente, olha que perfeição essa bainha, fininha, sem ser grossa, profissional mesmo. Dá um acabamento maravilhoso. Dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que fazer mais um processo de costura, mas vale muito a pena. Olha, bainha toda pronta, super bonitinho, barrado aplicado, entremeio palito aplicado. Agora, a gente vai fazer aqui em cima as dobras que são necessárias para encaixar onde vai o suporte do batimão. Então, vamos lá na mesa e vamos fazer isso daqui, ok? Para fazer o suporte do batimão, então, como eu mostrei lá na mesa, eu estruturei o tecido aqui numa manta, fiz aqui, cortei uma tira de 3 centímetros, medindo 15 centímetros, mas não precisa de tudo isso não. Eu fui lá, passei no ferro ao meio e passei ao meio novamente, para fazer uma tirinha bem fininha. Agora eu vou passar pontinhos aqui na beiradinha para fazer a alcinha. Olha, passei uma costurinha de cada lado. E agora, olha, a parte arredondada vai ficar para cima. Então, eu já achei o meio aqui e vou pregar aqui a alcinha virada aqui pro lado de dentro do meu suporte. Vou encostar aqui bem aqui no centro, as duas, e vou passar uma costura para fixar. Olha, coloquei assim e cortei aqui o excedente. Agora eu vou pegar o tecido de acabamento da parte de trás, vou colocar aqui direito com direito e vou passar aqui uma costura aqui pelo lado da manta, ao redor de tudo isso, deixando a parte de baixo aqui aberta. Prontinho, vou cortar aqui o excesso de tecido, vou desvirar, vou lá no ferro, vou assentar bem e depois a gente vai encaixar aqui o tecido do batimão, antes de fechar aqui a parte de baixo. Olha, vou fazer aqui, vou virar aqui. Vou acertar bem lá no ferro e já vou lá na mesa com vocês para colocar aqui dentro o tecido do batimão. Vou fazer aqui uma costura de pesponta ao redor de tudo antes de encaixar aqui a parte de baixo do tecido do batimão. Vou fazer isso e já volto. Olha, passei bem, tá bem assentadinho, mas depois a gente vai abrir aqui porque a gente vai ter que encaixar aqui o tecido.
Eu vou fazer um pesponto, mas eu vou deixar aqui mais ou menos 2 centímetros sem fazer o pesponto. Eu vou começar o pesponto aqui a partir de mais ou menos 2 centímetros, porque essa parte aqui, depois, a gente tem que virar pra dentro. Agora, eu vou fazer aqui uma costura. Olha, fiz o pesponto, mas não cheguei até aqui embaixo, né? Porque aqui, depois, a gente vai virar assim, ó, pra dentro e vai encaixar aqui o tecido do batimão. Vamos fazer isso lá na mesa. Olha, o tecido do batimão tá pronto, né? Fizemos aquela bainha daquela forma que eu mostrei. Fizemos aqui o suporte. E aqui a gente vai virar mais ou menos 1 centímetro. 1 centímetro é o suficiente. A gente vai virar aqui, eu vou colocar uns grampinhos aqui. Para que a gente possa encaixar o nosso tecido aqui no meio. Agora, nós temos que fazer umas dobras aqui no tecido para que ele fique desse tamanho exatamente. Então, eu sempre marco primeiro o meio. Marco o meio, aí eu pego, meço assim mais ou menos 4 dedos, aí pego essa parte aqui, coloco aqui e coloco um grampinho. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, ó. Mais ou menos 4 dedos, venho aqui e encontro aqui no meio. E coloco um grampinho. Assim, eu sei que pelo menos o centro já está certo. E eu sempre vou colocando aqui pra gente saber a medida. Aí, eu venho aqui, faço mais uma dobra aqui, ó, deu 1 dedo. E tento sempre fazer dos 2 lados a mesma distância. Vamos medir aqui, ó. Tá dando certinho. Então, agora, eu vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui com um pé de máquina. Às vezes, é melhor colocar alfinetinhos aqui. Pra não sair do lugar. Então, vou passar uma costura e já volto. Olha, passei aqui uma costura com um pé de máquina para segurar toda essa dobra que a gente fez. E agora, vou encaixar o tecido aqui no meio. A quantidade de tecido que você coloca para dentro fica a seu critério, não tem necessidade, né? Não tem uma medida certa. Você pode colocar lá dentro o quanto você quiser. 3, 4 centímetros, o que você achar que for suficiente. Acerto aqui também a parte de trás para não ficar enrugado. Assim que tiver tudo certinho, não tiver embolado aqui dentro, nada, olha. Agora é só ir lá na máquina e passar aqui uma costura de pesponto aqui. Confere mesmo, né? Está tudo aqui na parte de trás. E prontinho. Vou lá fazer e já mostro como é que ficou finalizado.